Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nos seus sermões. Você que é um pregador iniciante, ainda está encontrando dificuldade para preparar um sermão, preparei aqui um sermão interessante para você sobre a dúvida de João Batista. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos então diretamente para a tela do nosso computador. Primeiro ponto. Tema da mensagem: ninguém é perfeito. Olha aqui os comentários que eu coloquei. O próprio João Batista acabou num momento de dificuldade, duvidando se realmente Jesus era o verdadeiro enviado de Deus. Com isso, aprendo que as pessoas exigem dos cristãos a perfeição, sendo que em toda a Sagrada Escritura todos pecaram, todos falharam, etc. Ninguém é perfeito, apenas Jesus foi e é. É Deus dizendo para você: eu perdoo os seus pecados, seus erros, porém vai e não peques mais. Aqui eu fui diretamente no assunto, né? Mas você pode pegar o texto básico aí, onde mostra a dúvida de João Batista. João Batista, quando estava preso na prisão, ele chamou um dos seus discípulos e perguntou: é aquele em que nós havíamos esperado ou deveríamos esperar outro? Olha a situação dele dentro daquela prisão, uma pressão espiritual tão grande que até João Batista acabou aí tendo dúvidas se realmente Jesus era o Messias, a qual ele mesmo havia a todo tempo pregado ali no deserto, que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso eu aprendo que nenhum de nós somos perfeitos. O próprio João Batista, ele também falhou, fracassou como todos. Em toda a Bíblia Sagrada, todos erraram. Apenas Jesus foi o perfeito e ainda continua sendo o perfeito Deus em nossas vidas, tá? Vamos lá então para o segundo tópico desse esboço. Segundo ponto. No momento da luta, até esquecemos o que Deus fez por nós. O momento de João Batista na prisão fez ele esquecer que era para nem ter nascido, pois sua mãe Isabel era estéril. Muitas das vezes, na hora da luta, acabamos nos esquecendo do que Deus é capaz de fazer com nossos problemas. Olha que interessante aqui. Veja bem que no momento da situação, né, como João Batista ficou com esta dúvida se realmente esse era o Messias, ou seja, ele está até se esquecendo que não era nem para ter nascido. Lembra que Isabel, sua mãe, era estéril? Olha só que coisa interessante. Então, isso eu aprendo. Qual é a lição que eu aprendo de tudo isso? Que às vezes a luta nossa é tão grande que nós até se esquecemos, os problemas são tão grandes, deixamos que o problema fala maior do que a nossa fé, e isso acaba fazendo a gente esquecer do que Deus já fez por nós. Já passou por essa situação que você esqueceu de Deus devido à sua luta? Mas não devemos esquecer que Deus fez por nós, que vai fazer e que ainda fará. Pega essa visão em nome do Senhor Jesus. A cada tópico aqui é uma dica. Você pode ampliar, tá bem? Fica à vontade para você ampliar, que é apenas uma forma de, sabe, dar aquele empurrão, um incentivo a mais para você. Vamos então para o próximo tópico desse esboço. Próximo tópico. Deus vê o nosso histórico de vida. Olha só. O homem só enxerga o momento da situação, porém Deus vê em um todo. E no momento de nossas falhas, erros, Deus não vê somente nossos erros, mas vê todo o nosso histórico de acertos. Não significando que os nossos erros ficam impunes, pois todo pecado terá sua consequência. Porém, quando há o arrependimento, Deus perdoa, porém os homens não perdoam, sem nos dar, às vezes, nenhuma segunda chance. Olha que interessante, Deus vê o nosso histórico de vida. O que eu quero dizer? Voltando para João Batista. Olha só o histórico de João Batista. O próprio Jesus disse que profeta depois dele não houve nenhum como João Batista. Ele foi um dos melhores, né? Um dos mais que destacou ali pela sua conduta de caráter diante de Deus. Ou seja, observem bem que não é por causa que João Batista teve essa falha, né? Talvez outras que a Bíblia não mostra, de ele duvidar realmente se era o Jesus, que o seu propósito não se cumpriu. Ou seja, Deus viu todo o contexto, Jesus viu todo o contexto histórico de João Batista, não apenas uma falha. Então Deus não olha quando a gente erramos, falhamos, Deus fica ali apenas apontando, né? Quem aponta é o nosso inimigo. Deus não foca apenas nos nossos erros, mas Deus se lembra dos nossos acertos também. Deus não é como o homem não, o homem você pode acertar a vida toda, mas se você tiver um erro, o homem vai apontar diretamente naquele seu erro e te condenar todos os anos que você acertou. Deus é diferente. Claro, não significa dizer, como eu comentei aqui, que o nosso erro não será punido. Todo pecado tem a sua consequência, tá bom? Vamos então para o próximo ponto desse esboço. Próximo ponto. A prisão de João havia um propósito.
Sua prisão nos ensina que as prisões externas não podem prender a nossa alma. As lutas não têm poder de nos destruir. Por quê? Porque mesmo João, com essa dúvida que surgiu, estando na prisão, não impediu de Deus cumprir seus propósitos na vida de João Batista. Isso significa que nada vai impedir de Deus cumprir seus propósitos em sua vida. Ou seja, a prisão de João havia um propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então, existe tudo um propósito debaixo dos céus. Então, toda essa situação, eu creio que até a própria dor de João Batista havia um propósito de Deus. Mas Deus não deixou de cumprir o seu propósito por causa da falha de João. Amém? Deus possa abençoar a tua vida. Vamos então diretamente para a conclusão. Vamos concluir então esse esboço. Lembrando, pode expandir, estender a cada tópico aqui. Fica à vontade. Vamos então para a conclusão desse esboço. Que possamos, mesmo em meio às dificuldades da vida, nunca esquecermos do que Deus já fez por nós e ainda fará. Cumprirá seus propósitos em nossas vidas, como cumpriu na vida de João Batista. Amém, meu querido? Vamos colocar aqui uma vírgula. Deus continua abençoando a tua vida. Faça o bom uso desse esboço de pregação. Vou deixar aqui do lado esquerdo um card somente de esboço, já prontinho, semelhante como esse. Faça um bom aproveito aí e use aí nas suas ministrações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe e um forte abraço.